Bueno, muy buenas, un gusto estar con todos ustedes en nuestro segundo encuentro que tenemos este año. Uno es con Jonathan Rosenbaum, la otra persona es Cyril Neirat y la tercera persona es Rita Acevedo Gómez, una de las, para mí, de las más grandes cineastas de nuestro tiempo, no de Portugal, de nuestro tiempo. Este diálogo es parte de algo que se viene haciendo, al menos conjunto conmigo, el festival Play Doc. Todos los años hay un conjunto de charlas que están relacionadas obviamente con el cine y que acompañan a la programación. Es decir, que es un festival que eh, tiene una idea de que es muy importante desde ya, la base de cualquier festival es mostrar películas, pero el acto de hablar sobre las películas, como también escribir, hacen que las películas se puedan pensar y ver de otra manera. Entonces, este es un poco el juego de estos encuentros en una sociedad ágrafa como la que vivimos en general aquí y en tantos otros lados, que la palabra tenga lugar junto con la imagen. Y por eso es el encuentro con la gran Rita Acevedo Gómez. Eh, Antes que nada, le doy la bienvenida a Rita, eh, que es la invitada de hoy de lujo. Vamos a tratar de hacer este encuentro en español. Si nos perdemos en algún momento, quizás ella va a hablar en japonés, chino y vietnamita, pero va a volver, si no, a hablar y tratar en inglés, vamos a tratar que sea en español. Vamos a ver cómo nos sale. Rita tiene muchas películas. Recientemente estrenó Fuck the Police en el Festival de Marsella, fue la película que ganó la competencia internacional. Eh, es una cineasta que viene haciendo películas muy distintas y es un poco también el título de nuestro encuentro, que es sobre la impredecible poética de una cineasta lusitana. ¿Quién es esa cineasta lusitana? Rita Acevedo Gómez, muy bienvenida. Oh, Roger, te hago, no sé, un enorme aplauso porque é extraordinário. Muitas graças, Roger, porque eu queria também saudar as pessoas de Playdoc, todos os amigos aí, porque Playdoc, como lo dices, é um festival que acolhe outras coisas e aqui tuas conversações, charlas. Sou um pouco isso, que dá uma personalidade Playdoc. Então, felicitações a todos. ¿Cuál era la pregunta? No hay pregunta todavía, no hay pregunta. No, me gustaría que empecemos justamente por algo que es muy propio de tu cine, ¿no? Uno piensa en Factopolis, uno puede pensar en correspondencias, puede pensar en danzas macabras, esqueletos y otras fantasías. eh, o incluso en otro orden de uso, como en una colección invisible, son películas donde la palabra tiene un lugar muy importante, oral o escrita, ¿no? Según el caso. En correspondencias, por ejemplo, es muy claro, la palabra escrita tiene una densidad y una importancia, en Danzas Macabras también, en Fact the Police también, pero hay siempre en tu cine un lugar privilegiado eh, para la palabra, para el texto incluso, no solamente la palabra, ¿no? Es decir, hay textos que giran en torno a lo que los personajes hacen y dicen, también podríamos decir el trío en mi bemol. Entonces quería empezar por ahí, por el lugar que vos, ¿por qué te importa tanto filmar situaciones en donde la lengua tiene importancia? A palavra, a palavra é importantíssima e é por isso. Ya estou hablando portugués, desculpa. É por isso que me custa un pouco de estar nesta situación de dizer coisas que as pessoas creem que são importantes, que eu creio que não são nada importantes, porque não me vejo em dimensões de nada, de coisa nenhuma.
mas que é por isso, porque la palabra, como tú dices, cuando está escrita y ahora grabada, es una gran responsabilidad con lo que decimos. Por eso aprecio inmenso cómo lo haces, porque tu forma de interlocutar con nosotros, entrecruzar, es muy rara y enriquece la charla, ¿comprendes? Mas la palabra es importantísima. Es verdad que normalmente cuando escolho um texto, uma novela, um romance, um texto qualquer que seja escrito, eu tento transpor para la película la emoción que tive quando leía este texto. Isso creo que, porque não sei por que escolho estas histórias, porque me caem de uma forma que me tocam estranhamente, não compreendo. São normalmente, me estava dando conta ayer que normalmente são histórias porque são histórias que me intrigam, onde há um mistério, onde há coisas que eu não entendo, que eu não compreendo. E às vezes hago o filme e al fine não compreendi ainda. Estava ayer, por acaso, estava cenando com João Miguel Fernandes Jorge, que escreveu la Fac de Polis, lo conto, la novela, e estava dizendo isto, que é realmente impressionante as histórias que eu vou a escolher me partem a cabeça. Eu não entendo. A portuguesa é um mistério. O que é que quer aquela mulher? A vingança é muito estranho. O Alberto são personagens muito enigmáticos todos. E o texto é o suporte, não é? Foi através do texto. Portanto, então, eu intento ficar fiel a esse texto. E, e não tem fim, porque depois tem os atores que vão, e não tem fim. Quando empezamos a, a ensaiar, a descobrir o texto, as palavras, cada palavra, aquilo é infinito. Cada palavra tem muitos passos, muita- muitas envolvências, porque traz memórias, traz imagens, traz emoções, uma palavra qualquer, mesa, tábua, porta, cada um vê lá a sua e cada um se lembra de qualquer coisa, de não sei, mas é infinito. Ujú. Eh, ¿Qué relación tenés vos eh, con los textos? ¿Sos una lectora de poesía, de correspondencias, de ensayos? Porque en general, del mismo modo que tus películas son tan distintas entre sí, porque son distintas, tienen cosas comunes, pero son distintas, muchas veces las referencias que aparecen también son muy heterogéneas, muy diferentes. Entonces te quería preguntar la relación que tiene en tu caso lo que lees con lo que filmás. a relação do que leio com o que filme, eu não sei. Normalmente Te hago una pregunta. são coisas ¿Te diferentes que parece, te parece que puede ser más cómodo hablar en inglés? we can try.
we can try, but I understood the No, question. no, no, ok. Ok, entonces, no, seguí en español entonces. Entonces, Vos, ¿eh? mas espera que, porque dizias que são muito diversas as coisas que hago. Eu creio que felizmente, porque não te, eu tento um pouco fazer outra coisa a cada vez, mas para além disto, eu, quer dizer, eu continuo a falar espanhol, mas este espanhol assim assim se compreende. Va muy bien, dale. Vergüenza, una vergüenza. No, y me llaman Lusitana, qué vergüenza. Mas espera, porque também creio que há outro elemento que é importante, porque frágil como o mundo e o Gide na pré-história, sei lá. Eu hoje provavelmente não iria a ser este filme. Tinha a ver com uma época, uma passagem minha. Naquela altura eu estava a passar coisas. E aquilo entra de uma maneira. E todos assim, La Venganza de una Mujer também. Eu agora não ia a ser este filme. Já não estou ali. Já não. E todos são. Pero eso es fascinante, al menos para mí. É um Eh, encontro também que tem a ver com o teu movimento na vida, não é? É como tu às vezes quando vais a ler um livro que leste quando tinhas 13 anos e que tens uma memória fortíssima e agora vais a ler e não lo sientes de ujú. la mesma maneira, tu sentes lá a memória do que estava. Me aconteceu com o Goethe, o Werther. E agora eu reli e ele é maravilhoso, mas a minha emoção é outra. Ujú. Claro, Rita, justamente eso te quería preguntar, porque, o sea, frágil frágil como, como el mundo es una película absolutamente única, al menos. Fue la primera película que vi tuya. Tuve aparte la suerte de verla en 35 Foi a primeira milímetros. que fiz. ¿Eh? Eu também foi a primeira que fiz. Não, já tinha feito uma, mas conta. Pero eh, es realmente una película muy distinta a lo que hiciste después. Jugando un poco con esto que estás diciendo ahora, con la idea de que hoy no podrías hacer esa película, hoy esa película para vos, ¿cómo la ves? ¿Cómo la sentís más allá de lo que hiciste en su momento? ¿Qué es esa película en la historia de tu cine? Não sei, é difícil porque nunca consigo olhar para um filme que isso nunca me é exterior. Eu ainda estou muito ali, tenho aquilo tudo, ainda não perdi. Portanto, é na grande mescla entre la vida y la fantasía de la vida, lo fantasma de la vida, lo cine. Es una grande mezcla, eh, não sei se é espelho, não é um espelho, mas são dois corpos de uma mesma matéria, a vida e a representação da vida. Porque a vida, eu não sei o que é, só sei que estou viva, não sei o que é isto, não sei. Mas pronto, são. ¿Cómo fue el origen de aquella película? ¿Te acordás? Qual? Do El, frágil. Frágil, sí.
Foi a origem mesmo, a semente. Até me tinha esquecido que isto aconteceu. Depois encontrei uma referência num papel, porque foi o quê? Foi uma notícia no periódico que tinha una fotografía de una grande aziñera, una grande árbore nella planicie del Alentejo. Y los títulos decía, debajo de esta aziñera, debajo de esta árbol, fueron encontrados mortos um jovem e uma jovem abraçados. E era a fotografia. Não estavam heridos, não tinham máculas, não, ninguém compreendeu porquê, nem a família, nem na escola, nem os amigos. Não tinham problemas em casa, não havia razão. E eu pensei, provavelmente quiseram morrer de amor, estão na idade, quiseram morrer no êxtase. Então suicidaram-se, qualquer coisa, fizeram ficar ali abraçados, porque depois não houve seguimento da notícia, nem fui à procura, não fui lá, isto era no Alentejo, eu não quis saber, para mim é uma notícia que de repente virou verdade, e eu foi isso, e depois veio o resto, porque demorou tanto tempo a conseguir, que depois mistura-se a literatura, depois veio o Bernardo e Ribeiro, mas a origem foi essa. E eu então imaginei dois miúdos naquela idade em que todos passamos, acho eu, não. Todos sentimos isto a uma dada altura de nossas vidas, de idílio. Sí, sí. No, es Portanto, muy, foi um pouco. E eu tive essas coisas muito presentes em mim quando tinha 13 anos, 14 anos. Era uma fantasia do que eu fazia da vida. a mí me parece una película absolutamente indeleble, inolvidable, ¿no? Probablemente una de las historias de amor juvenil más extraordinarias jamás filmadas, ¿no? Eh, y hay igual en esa película, a diferencia de lo que hablábamos recién, respecto de, si bien la palabra está presente, hay diálogos, todo eso, pero es una película que tiene una peculiar forma de filmar el bosque, ¿no? La relación de la luz con el bosque, con la noche. eh, Ahí no sé cómo recordarás vos, pero parecía que había una búsqueda estética de encontrar algo así como el misterio de la luz material en el mundo. Yo no sé bien si recordás cómo filmabas ese momento, y si tenés algo para decir, ¿no? Porque es, yo recuerdo ese film como hay algunos pasajes, sobre todo en el bosque, que es como estar viendo el encantamiento del mundo, la física del mundo, como una física encantada. Esa fue la sensación que yo tuve cuando vi esa película por primera vez. Recuerdo que salí de la sala y había una segunda función y a la segunda función llevé a todas las personas que quiero a que vayamos a ver la película, ¿no? Fue en el Meu Deus. literal, ¿eh? Fueron como 10 o 12. Es una Porque campaña. é curioso isto que dizes, porque isto é uma prova de que as pessoas estão sedentas de uma outra coisa no mundo, não do que nos estão oferecendo. Estão criando qualquer utopia, falta utopia no mundo. Ujú. E as pessoas abraçarem o frágil como o mundo, por todo o mundo, é para mim sinal de que aderem a uma certa procura da beleza, seja do que for. Mas o frágil como o mundo. eh, Sim, eu queria. Eu, quando fiz tecnicamente o frágil,
Foi a primeira vez que eu fiz som, que é sonido, tom. Eu não sabia como funcionava, mas precisava de pássaros, precisava de material, então pedi um gravador emprestado ao Branco Nescov, que me emprestou um DAT e fui à Sintra com isto, e foi o fascínio, porque eram 3 da manhã, o nascer do dia, às 4, 5, 6, os primeiros pássaros, las névias, nevoeiro, pirilampos, como se caga lumes, como se diz, em nuvens, Sí, sí. em nuvens, que levantavam do chão, ficavam à altura dos primeiros galhos, parados. Compreendes o que? It's very beautiful. They were lifting and then they were floating near the trees you see in Frágil como o Mundo, these cedar trees. They were floating there, up there, quiet, nothing, and just blinking light. It's incredible. So I didn't have the chance to film that, but I had, and it was very suitable for the story I was inventing there, like two young, very young teenagers that go apart and try to fly away and to get far from civilization and be in nature and It's another way to say fuck the police, you know, because they are far away from everything. But yeah. tell me something about this, Rita, which is interesting to go deeper. You mean you were Did firstly you? you go to the first and you record by yourself firstly sound and then you go back and film No, the same both at the same time while during, during, but you were yeah. doing the sound. Also, and it's very curious because it was Antoine Bonfanti that was doing the sound. Okay. It's a very was a very beautiful story, but maybe it's too long to tell you here. I had met Antoine Bonfanti, and I didn't know who he was at all. I was having dinner, he was next to me, and I asked the neighbor, who is this guy here? Because he's saying very interesting things about the sound. And she answers, Rita, come on, it's Antoine Bonfanti, who is it? So I asked him, would you like to make the sound in my film? And he says, yes, immediately. So it was Paulo Branco, the producer. And Paulo said, if you have Antoine in the film, I will stop the film immediately. So I had Antoine hidden. He was sleeping at my place, and we were making sounds. And these beginning of the days there were very special. So everything was appropriate. And I discovered the passion of the sound. Yeah. Can you say something more about, because most of the time filmmakers seems to be thinking visually, but they don't think to be thinking through the sound. And you said the passion of the sound. In your film sound, most of the time I have, for instance, in fact, the police, there are certain moments that I can I recall the way how the sound of the landscape, it's been captured and grasped. But before that, since this, you think you have discovered the passion of the sound. Could you say something else about this? What does it imply, the passion of the sound?
Mm. Have you tried to make sound? I think if you make sound, you understand. But you have to try it. You have to go and listen. Mhm. And it's incredible when you are doing that, the images that you make, and it helps you um, to look where does it come from. So the first time I hold a camera, I was caught. And it was a video camera, black and white, uh, 7 kilos, the big ones, magnetic, with a big thing that weighed it 25 kilos, and I was pregnant from Roberta. No, I'm crazy when I hold the camera. It's very exciting. It's very exciting, and the sound as well. It's very exciting. So it's like, I don't know, uh, walking for the first time. I don't know. I like that. I like that. It's The passion for the you. sound is like for the first time to be walking. Like Yeah, it's like to discover the space, right? you have to put the things there The and headphones. go and discover, and it's very suggestive. And when I'm filming, yes, I'm hearing. You see, in fact, the Nepal is all the winds. And João Sarantopoulos was incredible because he was all alone, and then he disappeared, and he was doing lots of nice little things in between, in Delos and all over, and he was alone in the film. Very, very heavy for him. Rita, do you I like if you think it's fine. It was a very important also. There are many persons in your life that I think leave a trace in your career as a filmmaker. I would like to talk later about the last people that I see there around you. Some of them are young, some others are filmmakers, writers, and so on. But it is quite clear that Manuel de Oliveira, on one hand, and on the other, João Bernardo Costa, they were key figures in your path as a filmmaker. Can you tell us a little bit about now? How do you remember those meetings and the impact or the traces that they must have left in your filmmaking? Roger, uh, I start having the feeling that something strange is happening to me uh, towards Manuel de Oliveira and João Bernardo da Costa, who obviously, and no doubt, were most important in my life in all ways. But I'm getting a bit. It's like because it's the subject that always comes in conversation, and I don't have any more things to say except So I feel like a bit like Mona Lisa, touching something so precious that it's breaking its true value because they were, I mean, not the only ones, but they were two incredible persons in many ways. But there were more. I was very lucky in that sense. There were um, very, very lots of persons that had a strong impression on me, on my way of João Palol, the painter, or João Miguel Fernandes Jorge. We rarely see each other. I mean, I hadn't seen him for months. So, João Bernardo da Costa.
Um, is the is the is the only one. What can I say? Uh, is a deep friend, true love, true companion, true funny guy, true working guy, writing, writing, watching films. It was the pleasure of all that thing in cinema, with him. So it's difficult to, when he's gone, it's difficult to not have that mirror. He was my mirror. Talking with him helped me understand me and helped me improving. I'm sorry. No, it's What? okay. It's okay. And So yes. no, I don't. I have this very, very small. I don't know why you are like that. And I I'm sorry, Roger. No, Cut- no, I like to be What, like this. what shall I do? You don't have to be serious on that. It's like in a film, like I don't know. No, I only see you, that's but okay. I don't need to see myself. So You look beautiful and I you're was still talking there. about Joao. It's better to it's better. No, he found. So I was getting too emotional, and he found from up there. It's a shh. And Let me change now the subject. I understand that most of the time. Oliveira, but now I answer you. No, Oliveira was, yes, it was for me, it was a great victory because I could impose myself and without knowing anything from cinema, I managed to go filming with him and being there and doing what I did and being next to him. And it was really where I watched how do they make a film. That's what and it was the best place to start. I was very lucky but I fought, I run after that. I'm a bit stubborn. Sometimes it works. absolutely. So, so Oliveira is the most humorous, he has a humor, and it was a pleasure. I made a film with both of them, Yeah, I know. with them both for some reason. They were, but then there were many other people that are really a But I great. like to talk about one of those. How did you meet Pierre Rion, who has been a very important and significant presence in the last films that you have done? Yeah, Pierre Léon, a person who I like very, very, very much. And each time I'm closer, the more I like. So I'm very lucky that he came into my life. I don't know where we met. We met in Lisbon, but I didn't know who he was. They told me, that's Pierre Léon. Eu disse, bonjour, bonsoir. C'est qui Pierre Léon? C'est qui? E, e una vez que estaba, vamos volver a español, es una lasaña de lenguas. Una vez que estaba en Moscovo apresentando La venganza de una mujer, estaba todos hablando en ruso, que no comprendo una palabra, todos hablando todo al mismo tiempo no foyer do cinema, pá, 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 pá. Eu digo, e subitamente escuto qualquer coisa em francês aqui. Me oye, francês? Era Pierre Leon. Então, aí Se hicieron me amigos. me fixou no nome com a persona. E depois
foram vários encontros de prazer de fazer coisas, e quando hice as correspondências, são amigos, são amigos. Bueno, eso es algo que está un poco É tão en tus bom, películas, ¿no? é bom trabalhar com amigos. Eu Bueno, não pero consigo. eso quería que hables un poco. La impresión que yo tengo es que a lo largo, probablemente después de la venganza de una mujer, desde Correspondencias en adelante, has hecho películas donde quizás el centro de todo es la amistad, ¿no? Como hay algo vinculado con la amistad, pasan Danzas Macabras, pasan Factepolis, pasa o trío en mi bemol. Porque, não sei, porque para mim, tu sabes, Roger, para mim não. hum, Estas coisas de a ser, tentar a ser as coisas criativas, umas brincadeiras, fazer coisas com pessoas que estimamos, alimenta a afetividade. Ao contrário, é tudo. Me recordo em trio e mi bemol, na, estávamos todos muito bem, estávamos todos em pleno, em pleno. Como dizia a Dó, isto é um centro de pura criatividade, todos. E era uma coisa muito especial. Esta ligação emocional é muito importante na vida também, não? Ujú, claro. Pouco esquecida às vezes, mas sim. Quería preguntarte un poco Não la... sei se respondi o que eu Sí, respondi. sí, Eu además, tenemos, para mí es una ida y vuelta. Yo te pregunto cosas, vos contestás parte de lo que te pregunto y Mas también... qual era lá a pergunta? Te No, la recuerdas? pregunta era la relación que tiene, porque vos dijiste respecto de Pierre León, que eran realmente Ah, amigos, y a partir de eso hay eu algo me fui a en el trio. Ok. cine que está relacionado con la amistad, digamos, algo que aparece transversalmente, se ve perfecto en Danzas Macabras, ¿no? Que están los tres eh, juntos, ahí, Mas aí Jaffer, é, foi na, em Danças Macabras, era um trio. Que pena que João Luís. murió. Não. Oh, Esa película, ¿podés contar un poco? ¿Cómo fueron haciéndola? Es realmente un milagro, ¿no? Al menos para mí es. as Danças Es más, Macabras. sí, sí, para mí es extraordinaria esa película, ¿no? Porque Eu, hay también una meditación sobre la imagen, ¿no? Sobre que es única. Me parece que es una película que piensa en el interior de sí eh, misma qué sentido tiene hacer una imagen. esta é a questão do João Luís. Sei lá, a questão de João Luís Schaeffer, que é extraordinário, porque hum, o João Luís Schaeffer, para mim, além de toda o conhecimento que tem da história da arte, de todo isto, porque é um amante profundo da pintura, de tudo, hum, é, é um conversador extraordinário, porque à medida, à medida que vai hablando, su pensamiento es como un pássaro que se suelta, que vai. Rarara. Às vezes pensamos, mas onde está indo com a ideia que vai a ser, se perdeu no raciocínio,
está perdido, não, mas está fazendo imensas voltas para finalizar ali, de onde eu queria chegar. E é muito cinematográfico, um pensamento muito flutuante, muito Claro. extraordinário. E depois é um homem lindíssimo e é um barão. Eu conheci o Jean-Louis Schaeffer no seio de um ciclo de cinema da Cinemateca, que é o Cinema e Pintura, e era uma coisa organizada pelo Jean-Louis Schaeffer e o João Bernardo da Costa, os dois. É um grupo de pessoas, um ciclo secreto em que havia vários escritores e tal. E durante um ano inteiro, houve um convidado em Lisboa, na Cinemateca, com uma escolha de filmes. E no final do ano, juntavam-se todos, os 12, no convento da Rábida e discutiam suas ideias. Foi um delírio e eu aí conheci o Jean-Louis Schaeffer há muito tempo. E depois, quando foi a estreia da Vingança de uma Mulher em Paris, aconteceu ele estar, e estava e o Pierre depois também chegou-se muito ao Jean-Louis, e ficaram muito amigos, mas e no fundo a ideia era mais do Pierre era filmar o processo de de escrever um livro. Eh, Lá está, mas é a palavra outra vez. Sí, sí, no, bueno, claramente esa película tiene eso, porque Danzas Macabras es eso, ¿no? Hay una suerte de desplazamiento de la imagen que se convierte en palabra y la palabra que se convierte en imagen. Esa es Sim, la experiencia que yo tengo de ver esa película que creo que es una de las grandes películas recientes, ¿no? Y lo que sucede entre ustedes tres es realmente insólito, ¿no? De una hermosura. eh, eu não fiz grande coisa. no, no sé, pero a la vez existe la película, ¿no? Eu não fiz grande coisa. En dónde es que está filmado eso? En la casa esa que van y hablan. É a casa é uma casa na Rábida da família da mulher do João Bernardo da Costa, da Ana Maria Bernardo da Costa. E eu pedi-lhe a casa e aluguei-lhe a casa para irmos Ahí para está. lá. Lo había olvidado porque creo que sabía eso. Y que- Ah, foi decor em vários filmes portugueses. mm, Já fez cenário em vários filmes. te quería preguntar, antes de ir, me gustaría que hacia el final, en un rato, vayamos un poco a hablar de Fact the Police, que es tu última película. Pero antes te querría preguntar algo muy sencillo, pero a la vez que es un gran tema para mí, que son dos. Vos, cuando haces tus películas, tomás las decisiones de encuadre, los encuadres son tus decisiones o el director de fotografía es quien decide eso y vos dejás que sea así. O sos alguien que piensa Ah, con... não, não, tem que ser. Não, eu tenho que ter todo. a permissão de ter mão também nisso. Claro que, graças a Deus, há pessoas que sugerem, não sei o quê, e depois vamos aconchegando. Acho que não há essa divisão tão grande. Eu, claro que estou ali a ver o quadro, né, e o que é que eu quero, e às vezes é difícil, porque eu estou a ver, mas não estou a ver como é que vou fazer. Como é que eu agora vou filmar isto? Porque ela que não dá, às vezes não dá. Então, como é que eu vou fazer para dar? Isso complica, porque quando se põe a câmara as coisas mudam. Claro, claro, absolutamente. ¿Y cómo es, digamos, yo pienso que tus películas, quizás no, la que menos veo esto como de... Mas agora, desculpa lá, só a propósito do quadro. Para mim, Sí, o quadro, esta coisa.
é o que estamos a fazer, enlouquecemos, portanto, tenho um enorme respeito e valorizo muito, mesmo sem o som, a imagem. Aí tenho que esquecer o som. Y entonces tengo que tener muy cuidado lo que está, lo que podía estar, lo que no está, e que possa pôr mais ou retirar. Podem sempre tirar qualquer coisa, poner qualquer coisa, rarara. Mesmo que o plano dure 10 minutos e faça panorâmicas e vá para cima e para baixo, a gente pode ver o que é que vai aparecer. Isso é importante. O quadro. Ujú. ¿Cómo? Portanto, obviamente, à partida eu estou lá, assim. Y películas como tanto Correspondencia como Fact the Police y incluso Danzas Macabras, son películas que me imagino se terminan enteramente de escribir en el montaje. El montaje, ¿cómo trabajás con el montaje? ¿Estás, delegás, no delegás? Porque efectivamente ahí, sobre todo en estas últimas películas, da la impresión de que depende enormemente de las decisiones de montaje. Co- ¿Cómo es que lo concebís? ¿Cada película te resulta distinta? ¿Hay algo que te parece que se repite? ¿Cómo encontrás la relación de los planos, no solamente en la continuidad, sino en el conjunto? Hum. Eu ainda estou a aprender a montar. Eu não sei montar. E se calhar esse defeito é qualquer coisa, porque faço exclusivamente como sinto. Porque eu não sei se é errado, se está bem, se não está. Y muchas veces soy confrontada con esa situación de las personas que tienen, que hicieron filmes toda la vida y dicen, no es así, no se puede hacer isto y isto no funciona, mas después funciona, creo que funciona. Entonces estes últimos filmes eu hice la montaje, yo, e aprendi muita coisa com a Patrícia Saramago. Também tecnicamente, eu não. Mas mesmo no Frágil, que foi o primeiro filme que ela montou comigo, quem decidia o que corta e o que é que vem a seguir era eu. Eh, Ela também estava num princípio, ainda era muito nova, e foi muito bonita aquela. Estávamos a montar em película, numa Steinbeck, na Tobis, sim, era uma descoberta a cada coisa, sim. Depois entrou-se no digital e começa-se a perceber que há outras. Mas há outra coisa, é ver cinema, porque quando a gente vê, as coisas estão lá. Eu dei-me conta disso quando um dia, na Gulbenkian, a trabalhar com o João Bernardo da Costa, a preparar um ciclo do Bresson, do Robert Bresson, e eu, por la noche, roubava na pele de Bresson, na máquina, o João Bernardo da Costa dizia, não, deixa passar, não, não vi nada, não vi nada. Então se ia para o ICA, o atual Instituto Português de Cinema, era o Instituto Português de Cinema, por cima do Solar do Vinho do Porto, o antigo, e chegava lá acima e pedia a alguém quando saísse, se me emprestava a moviola. Eles iam-se embora para casa e eu ficava toda a noite sozinha no Instituto, fechada na moviola, a fotografar. Fame doce, a fotografar,
que vai para a fogueira, a Jeanne d'Arc, do Bresson. Wow, Eu não punha no rolo, não punha a banda do som para não danificar tanto la película. película. Mas aí me dei conta del montaje, porque não estava ouvindo nada e já tinha visto o filme ao menos duas, três vezes, porque víamos no visionamento, víamos na sala e víamos para escrever um texto e víamos. E não me dei conta de certos planos. E quando estou ali, de repente, há, só, há uma pomba que não sei o quê, e eu digo, mas isto, eu não vi isto no filme. Não lo ves, mas lo sentes, é extraordinário. Qué extraordinario lo que contás, ¿eh? É extraordinário. E descobri a montagem, que é fascinante. Eh, e isto também, por exemplo, agora o fac de Polis também fui sempre descobrindo cada coisa, e eu experimento, experimento, experimento. Há dias que a gente experimenta e não sai nada de jeito, não está bem. E há dias de inspiração em que tudo flui, portanto, é aproveitar. É assim. Increíble, ¿eh? Me parece increíble lo que acabas de contar. Valió todo lo que hablamos y por mucho más, porque es una experiencia única esa, ¿no? Descubrir mirando en la moviola el misterio del montaje en una película como Juana de Arco de Bresson, ¿no? Sabes Sí, sí. una nota a propósito de estas fotos de Bresson, porque al fine estábamos trabajando para Gulbenkian. Al fine había un catálogo muy bonito, hice la fotografía de la capa, todo el catálogo, e chegou Tchegaliev, do produtor de Bresson, como se llama? Tchegaliev. Sí, no sé pronunciarlo yo. Bom, que muito elegante, um homem muito bonito, que chega a Gulbenkian, está o Lazareto de Perdigão, todos engalanados, grande noite, e pega no catálogo. E quando abre, diz: por favor, retirem tudo isto. O Bresson, Monsieur Bresson, only allowed five photographs of his choice to be published. Wow. And so all the photographs I had made, 3 days after, 3 days after he comes back and he says, you can put the catalog. Monsieur Bresson said, this, ça c'est du beau travail. Eu, puf! Então, o- fez-me aquele elogio através do produtor. Eu disse, e hum, é realmente o resultado disso, dessa aproximação aos filmes no ecrã da moviola. Ujú. E esse espreitar, mas sente-se, eu creio que foi o que ele sentiu, sente-se que é uma intrusão, que é um ato de amor, não é de profanação, ele acho que sentiu isso. Absolutamente. ¿Y crees que, no sé en qué idioma hablar ahora, crees que, que la imagen, la forma de trabajar hoy, que es digital, en las computadoras, eh, ¿podrías ver eso que viste aquel día en la moviola, viendo los cambios de planos en Bresson, o crees que no? O dicho de otra forma, ¿cómo sentís hoy?
el hecho de ser una cineasta que ya trabaja en digital. Tu sabes que essas coisas, eu creio que não sei se estão nas próprias coisas ou se estará um pouquinho em nós, porque provavelmente na outra persona que fosse a ser fotografias do Bresson não se impressionava com aquilo. São coisas que te imprimem emoções. Ujú. E, portanto, depende também um pouco disso. Ou seja, não vou. É diferente, e é muito diferente a moviola de um ecrã do computador. Eu prefiro a imagem da moviola, porque o ecrã é uma luz, é uma lâmpada e fere muito a vista. O outro tem um ecrã fosco, é diferente. Mas para além disso, há sempre um ato de curiosidade. Eu acho que em qualquer dos meios, La computadora la moviola. película, computador, moviola, Super 8, seja o que for, é sempre possível tirar partido das coisas. Eu dizia de antes, eu nunca vou filmar vídeo. Ujú. Não gostava. E fiz vários filmes. Portanto, mas é diferente. É diferente, como é diferente eh, esculpir em pedra ou em bronze, como é diferente pintar em aguarela ou em óleo, como é diferente, Claro. são matérias diferentes e que propõem coisas diferentes, não é? Mas temos que, sei lá, tirar partido das situações, porque as coisas imprimem de outra maneira. Ujú. Ora, o que eu acho é que há uma profusão, há coisas a mais, epá, Rita, todos os... hablemos un poco para ir cerrando acerca de Fact the Police, que es tu última película. No será la última película, habrá más, pero hablemos de esta que es la última. Es una película que evidentemente es muy personal porque nace de algo que te ha sucedido a vos en relación a tu salud. Eh, pero también hay allí otra vez, ¿no? Una película que tras atravesar ese momento te lleva a filmar, vas a una isla, hay una cantante, nuevamente hay textos y hay una gente joven que te acompaña. Eh, y está esta idea de fuck the police, ¿no? De que se vaya al diablo la ciudad o la idea de ciudad. Contame un poco, si podés, la conjunción de todos estos elementos en esta película que es, por un lado, sumamente personal, pero por otro lado, trasciende tu específica situación de aquel momento. Pois, o facto de Polis foi uma reação. Eu acho que é uma coisa de reação. Porque o filme se chamava inicialmente In the Open Sky. Ajá, Porque era o idílio delos, a Ilha da Luz. A ilha que me encanta, porque é uma ilha de onde nasceu Apolo. É uma ilha onde há maior incidência de luz. É um facto científico no planeta, é em Delos. É naquela ilha minúscula que vão fazer festivais de todo o Mediterrâneo, a um ponto importantíssimo. Mas não é só Delos, é Grécia. E eu, quando lá estive, foi em 2007. E depois voltei algumas vezes, volvi em Grécia, mas agora quando fui,
Isto vai ficar uma entrevista horrorosa comigo, falando em espanhol assim, não sei. Estou a Está- ver a minha. Estou preocupada com a minha imagem. Eu não estou vendo, graças La a Deus. imagen está muy bien, así que tranquila, que Quando, créeme que está muy bien. quando lá estive em 2007, eu senti tanto, tanto lugar, e porque realmente eu estava num momento da vida em que tinha uma saúde não me dava uma grande esperança de viver. E, portanto, resolvi ir para a Grécia porque eu queria muito ir à Grécia e nunca tinha ido. Então disse, agora, antes que seja muito tarde, é melhor ir enquanto me estou sentindo bem, etc. E fui a correr. Foi extraordinário e fui seguindo um pouco a linha do Apolo. Foi o meu guia. Portanto, fui a Delos, fui a Delfos, fui naquela encalço, não me arrependo. Agora, quando voltei e vejo os destroços e vejo a ausência do que lá estava, a ausência das coisas, é o mundo agora. E depois penso, a polis é a origem disto tudo, a ideia da polis, para o bem e para o mal. Deu o teatro, deu a música, a filosofia, etc. Mas a polis é a hierarquia que impõe, quando a gente vê a Acrópole, Ujú, esta pirâmide humana, e o resultado é o que está à vista do mundo ocidental, não é? É baseado naquela ideia grega de organização, de procura, de conhecimento, de tudo. Muita coisa dali é uma espécie de origem, não é? ujú. Nossa, do mundo ocidental, Europa. E agora fizemos o quê? Fuck the Polish. Foi por isso. E quando, Yo pondría nombres propios, ¿no? Fuck the police, fuck Trump, fuck otros, pero fuck Milei Polish. en mi caso. But anyway, No, 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 no. I don't want that name persons, not persons. mentioned Out, in our out, out. home. Sí, no, Not in my pero bueno, se not entiende. here in my home, No, no, please. not in your house, not here also. Pero bueno, es una película Fuck muy, ourselves. I'm sorry to fuck ourselves. We did this. yeah, I know. We vote. Uh, Well, this is Talking something, about Argentina, you vote. yeah, It's absolutely. that's the bigger question. How can we vote in such shitty people? Yeah, yeah. No, that is the mystery, and something that it should be thought as profound, Yeah, because for me the problem are not those fellows. For me the problem is how those fellows can be seen as person who can be in front of a country. That is the mystery. That is the not only the mystery. I would say that it's extremely painful, at least for me, like in Argentina, like a country like I live, to see that that thing has been possible in a country like that, who has a whole history about fighting for really. rights. Like it's absolutely uh, unthinkable, unexpected in a way. But that's something else that we don't have to talk about that. Mi última pregunta. It's our nature, it's our nature. We are a kind of cancer. mm, We are the cancer. Kaurismäki said that to me once, and I said, absolutely. We are the cancer. Yeah, we are the fucking cancer. If you realize what we are doing to everyone, to life, yeah, yeah. Sometimes uh, uh, it, we it, are unstoppable. We are really the cancer. It's a shame. yeah, Human, but that it's that's the proper word. a It, shame that it's shame. such
shame. But it's We again the other way around. The biggest paradox is even though let's imagine that we are the cancer, as you have said, there is still films like Fallen Leaves by him, Fuck the Police like you, Fragile como un mundo like yours, we which do. which it's something like it's a response to that way of living, which is a cancer, Yeah. because there is What a can we do? What can I do? What films. can I? That's what we can do: films, poems, writing, talking, as far as as we can to love what is around. Other things, but honestly, I could do a lot of things. But anyway, I don't know. I'm not quite myself when I'm not in a project. Mm, I'm functioning, living by. I go to move to see a film. I go dinner with friends. I go to the supermarket, to the pharmacy, to whatever, whatever. But I'm not really alive. mm. I'm, you know, I feel like a turnip. I want. Yeah. No, you're not. I need to be put me in the water, so I can grow. Wash me in the river, in the brook, Yes, and I but at come the same fresh time, again. yes, I understand. Of course, that I I'm understand. broken, tired, and it's true. And I live, and I say this to everyone. I'm broken, tired because I have, you know, ironically, destiny brought me the disease that sent me to Greece in 2007. He gave it back now. So it's been but I'm ready to live Hmm. again, whatever, you know. And this comes also from, I was almost dead when we started to talk. And just to be talking about these things are lighting a little bit my fire, My, yeah. So what can I do? What can you do? I cannot fight Please, my you have. nature, It's my nature. It's like nature, but we can be. Nothing special. Mm, well, I would like to do other things. I'd like to be a singer. I I think it's something that's almost near God. It's to be able to sing like Maria Callas. but you, But then, but but then you you know, listen to what she says and what the woman suffered. And no, no, that's a good example mm, because she gave so much to us that we think it's light and but it's not. but and with this we can close. You have been a Maria Callas of cinema. You have made possible that sounds, that images, sings, images and sounds. So, on behalf of all the people that we watch films and are touched by them, I have to say thank you for all this, because All right. Fragile como Mundo will be always with me. Danzas Macabras will be with me, and so other people. So I know that you will be another film. I know. Okay, my dear. This is I the think I end. will. I think I will. I think you will. I think I you. think I will. You And know, I know that no, we as are I about to told you, talk about the film. as I told you, this tiredness, it's also because the day I was going to the north, 20th of February, I was planning to go to the north to start working on the next film. And then I had the bad news, no north at all. So I went to the hospital. So
I have to take another train later, but I want to go there to do that one. I have to do that one I hope that because it will come the because next film. It will come the next film. yeah, it's a commitment. Now I have to do it. And besides, I had subvention to do it. I had a subvention to do it, So which you I didn't have at all for Fuck the Polish. And fuck the Polish actually, I had everything ready to do Fuck the Polish when I got the news of that I had the subvention to make the next film. And I thought, Jesus, it's going to be so difficult, that film, that maybe I should work on that now. And Greece, one day I will do that. And suddenly I said, no, I will do. First, I go to Greece and do the film, and then the other one. So, there will Fuck the be. Polish came out of nowhere, I know. It was Elias Querejeta, la escuela, que me prestó la material y los chicos encantadores, los estudiantes de ahí, que no son chicos, son señores que hacen filmes, son todos diretores, que é isto. Mas Seguramente va a haber más gente, seguramente vas a poder filmar. Yo con esto é, creo que tenemos que cerrar y, muchas gracias, y Roger. Sí, te agradezco mucho, mucho, mucho